Bom dia, pessoal, né, começando mais uma semana aqui, hoje é dia 4 de julho, né, a primeira segunda-feira do segundo semestre de 2022, né, e aqui no Brasil, começando aqui dentro de casa, né, a gente teve um julho bastante volátil, né, e a gente teve essa semana marcada pela alta das commodities, né, e pelo aumento do risco fiscal brasileiro, o que levou o Ibovespa a encerrar, com uma leve alta ali de 0,3%, né, aos 98.000 pontos, para ser mais exato ali 98.954 mil pontos, né, fechando o mês de julho com uma desvalorização bem forte, né, de 11,5%, 11,5%, né, mas mesmo assim, mesmo com essa queda no mês, né, o Brasil continua sendo uma das melhores bolsas quando se comparado com o restante do mundo. Tá? E aqui no Brasil, a taxa de desemprego caiu ali para 9,8% no trimestre encerrado em maio, né, lembrando que é a menor taxa trimestral desde janeiro de 2026, né, superando bastante as expectativas do mercado ali, que estavam em 10,2 de queda. Tá? E na política, o Senado aprovou nessa quinta-feira passada, dia 30, a PEC, né, que reconhece o estado de emergência até o final de 2022, né, que visa ali, que tem o principal objetivo, liberar o governo para ampliar, né, os gastos e viabilizar a criação e essa ampliação, né, de uma série de benefícios sociais ali, vai desde Auxílio Brasil, Vale Gás, né, auxílio aos caminhoneiros, taxista, Alimento Brasil, e aqui acho que a lista ainda tem mais alguns outros auxílios aí, né, e esse pacote ele tem um orçamento total de 41 bilhões de reais, né, e todas essas medidas vão ser válidas até o final do ano, com exceção da fila do Auxílio Brasil, né, que esse benefício vai ser incluído aí no programa permanente. Tá, e a PEC ela conta com esse estado de emergência, né, que blinda o atual presidente Jair Bolsonaro das contestações por descumprir essa lei eleitoral, né, e essa proposta ela vai seguir agora para a Câmara dos Deputados, que é onde também provavelmente vai ser aprovada bem rápido, né, e a expectativa é que ela seja votada ainda nessa semana. Tá? A gente viu o Ibovespa aí performando 0,29 na semana, né, fechando o mês ali levemente positivo, né, mas o ano continua difícil aqui para a gente viu umas small caps também bem pressionadas, a gente viu um rally ali de final de mês conseguindo buscar esse prejuízo que vinha sendo, né? Você vê que as nossas carteiras no mês estão performando bastante interessante, né? A gente pega a BTG10 Sim, onde o Ibovespa está caindo 6%, a gente tem uma carteira aí com 1,90 no ano, né? No mês ela acabou performando 0,20, a small cap de 0,91 está sofrendo um pouco mais, né? No ano ela ainda não conseguiu reverter esse prejuízo aí, então tá caindo ainda 7%. Né, e a carteira ESG, que é uma carteira que a gente tem trabalhado pouco aqui no escritório, ela no ano está fazendo aí 4% e no mês 0,05%. Tá? Passando agora aqui para o cenário internacional, né, a gente vê tudo no vermelho praticamente aqui, né? E a nossa carteira BDRs performando bastante bem, né, no mês, justamente performando os 3,25 aí, mas bem aquém do que a gente tá esperando como um todo, né? Mas se a gente for olhar o mercado, ela está justamente bem em linha e performando até melhor do que os benchmarks. Mas se a gente for pegar ali nos Estados Unidos, né, o sinal de desaceleração econômica ali ainda está ficando cada dia mais claro aqui para a gente. Né? A gente pega o indicador de confiança ali do consumidor, que atingiu 106,4 pontos em maio, né, que ficou abaixo das expectativas em junho, que era 98,7 versus 100, que era esperado pelo mercado, né, e é um nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021. Né, e essa queda justamente é bem pressionada justamente pela alta da inflação. Né? E se a gente pega ali o índice de pesquisa do Fed, né, também caiu significativamente em julho. Tá? E esses dados mais fracos de uma atividade econômica, no entanto, não deve impedir que o Banco Central americano continue subindo as taxas de juros ali, né? Uma vez que essa inflação continua bem exagerada, bem generalizada, desculpa, e bem elevada. Né? Então, essa, o núcleo do PCE, né, reforçando essa alta de inflação do país, né, e esse núcleo do PCE ele exclui alimentos e energias, né, que é justamente uma categoria de preço ali bem volátil, né, e é a medida de inflação preferida ali do Fed, né, apresentou uma alta ali de 4,7 no acumulado dos 12 meses até maio.
tá? Ele é um pouco abaixo da expectativa do mercado, né, e do resultado de abril, mas apesar disso, essa inflação ela continua rodando muito acima da meta, né, que o Banco Central não altera esse cenário aí de aperto bem agressivo para essa política monetária, tá? A gente viu um S&P e Nasdaq caindo forte na semana, né? Nasdaq acabando caindo 4,5% ali, chegando aos no mês tudo bem que ela até performou um pouco bem ali nesse mês com um dia de vida, digamos assim, né? Mas a gente vê no ano um mercado bem pressionado, as bolsas bem descontadas, tá? E falando um pouco aqui de China, né, se a gente for entrar um pouco lá na China, foi anunciado ali pela metade, né, o período de quarentena imposto para os viajantes internacionais, né, e alguns afrouxamentos ali dos testes de Covid para os viajantes que estão no país, né, dando uma sequência de relaxamento contra essas restrições da Covid, né, e além disso o país ele sinalizou, né, a manutenção das medidas de estímulos para amenizar o impacto econômico deixado pelos restantes esses recentes lockdowns que vem acontecendo ali no país, né? E essas duas medidas ali elas foram responsáveis pela melhora desse sentimento dos investidores, né, em relação à economia do país, que muita gente vem falando que a gente não vai nem entrar nesse detalhe aqui, né? Porque o pessoal fica falando que isso daí é forçação de barra, que isso, que aquilo, mas aqui a gente segue com esses dados e vamos acreditar que não, né? Mas como eu já falei, a gente fechou uma BDR aí no mês bem interessante, né? 3,25 de alta, mas no ano ela ainda continua bem pressionada aqui, com uma desvalorização ali de quase 18%, tá? Entrando aqui mais na parte do IFIX, né? A gente vê que o índice de fundos imobiliários aqui, ele fechou essa semana em queda de 0,37, né, justamente bem impulsionado ali pelo segmento dos recebíveis, né, e das lajes corporativas, né, justamente os FIIs desse segmento, né, que são as lajes corporativas, eles reportaram uma queda na vacância, né, para 23%, ante um índice de 26 em julho de 2021, né. Então, justamente essa nova entrada desses inquilinos vem superando, né, as devoluções nos últimos meses e o futuro ali desse setor ele continua bastante em debate, né, à medida que essas empresas ainda têm esse questionamento ali de qual é o modelo certo de se trabalhar, né, para justamente tentar adequar as necessidades e tudo mais. Então, olho bem aberto aí nesse segmento de lajes corporativas, tá? Nossa carteira aqui de fundos imobiliários, ela acabou fechando o mês, né, com 0,09 de desvalorização, né, um pouco melhor do que o nosso benchmark, mas a gente ainda está ali no negativo nesse ano, tá? E se a gente, passando agora aqui pela parte de moedas, ia chamar o Leandro aqui para apresentar aqui para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo. Aqui basicamente reflete todo o cenário que o Breno acabou de falar, né? Moedas é onde sente mais, né? A gente viu o DXY aí com uma alta de quase 1%, o volátil DXY, né? Que a gente não estava acostumado a ver essa volatilidade toda, né? Mostrando de fato, né? O que mais pontuou aqui no DXY foi a valorização do dólar frente ao euro, inclusive, que a situação lá pela Europa não está fácil, e mostra também uma versão a risco global, tá? Então a gente vê o nosso real enfraquecendo frente às principais moedas, né? O nosso dólar voltando aí aos patamares de 5,33, tá? Isso basicamente pelas questões de inflação, né? Que não saiu, né? O fantasma é verdadeiro, né? Existe um elefante na sala que precisa ser controlado, e até o otimista Jerome Powell falando sobre recessão agora assustou um pouquinho os mercados, tá? Então, teve um dado também bem interessante, que é o PMI industrial, né, que ele é bem importante ali, sinalizando aí uma queda de 56,1 para 53 em junho, tá? Lembrando que o PMI abaixo de 50 significa retração, né, e não mais expansão da economia.
isso preocupa também um pouco. E a situação aqui no Brasil também, para ajudar, né? Estamos entrando em período eleitoral, né? Esse pacote que o Breno citou sobre esse monte de auxílio, né, para várias categorias aí, para várias, chamado aí nos bastidores de pacote do desespero, né, que o presidente está tentando fazer para conseguir alguma popularidade, tá rodando aí e adicionando mais risco fiscal ao nosso país, tá? Então, como se tudo não fosse complicado no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente deixa um pouquinho mais. E aqui no cenário de criptos, não desapeguem de suas velas, não desapeguem de seus santos, continuem rezando, continuem orando, porque não está fácil. O Bitcoin aí na janela de 19 até 21 mil dólares aí, rondando esse, esse meio campo, e o Ethereum circulando aí, chegou a bater 900, 800 dólares, e tá bem volátil também, girando até 1.200 dólares, mas continua nesse meio e sem maiores novidades, tá? Muito atento, né? Esse ano vai prometer muita coisa ainda. A gente está vendo uma subida de mesma magnitude já precificada pelo mercado lá nos Estados Unidos, 0,75, tá? Então, a inflação não vai embora tão cedo, tá? Olho nisso, olho nas oportunidades que surjam, tá? Que a inflação a gente sabe que todo mundo está acostumado, todo mundo sabe como funciona, mas vamos vencer. Valeu, um abraço. Obrigado, Leandro. E para a gente continuar aqui, a gente ia chamar o Alípio para estar comentando essa parte de agro, mas o Alípio, eu acho que ele teve algum imprevisto hoje de manhã, algum imprevisto hoje de manhã. Eu vou pedir para ele deixar um comentário aqui para a gente ali no grupo, né? E para a gente não perder tempo aqui, eu já vou acionar o Diego ali para falar um pouco das commodities para a gente aqui. Bom dia, Diego. Bom dia, Breno. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Começando pelo nosso petróleo, nosso Brent, né? Essa alta semanal foi basicamente devido aí aos temores do lado da oferta, né? O levantamento feito pela Reuters mostrou que a OPEP+ não cumpriu, né, em junho, o aumento de produção prometido, né? A gente vinha falando, a gente sempre fala aqui desse aumento gradual, né, que a OPEP, e juntamente com a OPEP+, tem até o final desse ano já, né, acordado, mas mostra esse levantamento que ela não cumpriu. Basicamente, umas quedas na produção, né, na Líbia, na Nigéria, estão acontecendo muitos conflitos lá, né, basicamente pela crise política local, impactaram, né? Só para vocês terem uma noção de dados, né, o PEP bombardeou a média de 28,50 milhões de barris por dia em junho, né? Segundo essa pesquisa, é uma queda de 100 mil barris por dia em relação a maio. Não é uma queda gigante, mas, ou seja, digamos que foi estável ante uma expectativa de alta, né, na produção, tá? Mas, né, os temores da recessão fazem com que o preço não tivesse uma alta mais expressiva, né? Então, assim, recessão, temor de recessão é algo que a gente vem falando aqui há algumas semanas e está impactando certamente toda essa questão aí de minério, enfim, toda essa questão de commodities como um todo, né? Já vindo aqui para o minério, né, putz, aí a recessão ela bate com força, né? É, quase menos 12% na semana, uma queda bem expressiva, né, pessoal? Então, essa forte queda semanal é basicamente a medida também de perspectivas de uma forte desaceleração econômica global, né? Alimenta esses temores aí nessa queda, demanda para o commodity como um todo, né? Apesar de sinais de uma recuperação da atividade manufatureira na China, né? Principalmente consumidora, principal consumidora de metais do mundo, né? Haja visto que, teoricamente, a China, nos últimos dias, vem afrouxando, né, de certo modo, a política de Covid zero, né? Então, só reforçando aqui, a ameaça de recessão global sustenta esse cenário, já que é bem nebuloso, né, de demanda de minério de ferro na China, que é a maior produtora de aço mundial, né, onde as usinas pararam dezenas de altos fornos, né, a gente vem comentando isso daí, por manutenção e também basicamente para essa tentativa de reduzir o estoque que está muito elevado, né? Os pedidos estão tão fracos, o estoque está ficando muito pressionado. O pessoal, nas últimas 2 semanas lá na China, vem optando para diminuir bastante essa produção, tá? E deixando aí parado, né? Algum desses altos fornos aí, beleza? Já no ouro, uma queda relativamente pequena, né, de 1,57 na semana, baseada por dois principais fatores, tá?
Primeiro, esses dados da inflação, como o Breno já comentou, né, que confirmam as expectativas de um aperto monetário talvez mais forte, mais conciso do que há algum tempo atrás. Isso no mundo inteiro, né, não só os Estados Unidos, mas como Europa, enfim. E pela notícia também que a Índia elevou os impostos de importação do metal, tá? O governo da Índia anunciou na sexta-feira o aumento da taxa de importação de 7,5 para 12,5, né? Quase que dobrando, né, o imposto de importação da China. Basicamente, isso daí desculpa, da Índia, tá? Basicamente, o objetivo é conter a demanda e reduzir o déficit comercial, né? Essa medida é uma das que fazem parte do pacote de políticas voltadas para fortalecer a rúpia indiana, né, que vem registrando forte desvalorização. A gente sabe que a Índia, digamos que é uma forte consumidora, né, e importadora de ouro mundial, tá? Pode passar o slide, por favor. Valeu, Brenão. Chegando aqui agora nos nossos juros futuros, né? A curva apresentou elevação aí gradual em relação aos vértices, né? Parece ter uma escadinha, né? Como mostra aí no slide, tanto do vértice 2023 até o vértice 2029, né? Sendo claro que o impacto devido à escadinha foi maior nos vencimentos intermediário e longo, adicionando aí basicamente mais prêmio, né? A esse aumento de percepção de risco fiscal com essa PEC dos combustíveis abrindo espaço para gastos acima do limite do teto, como já mencionado. Mesmo com a pressão externa, né, contrária de temor de desaceleração global e queda nas commodities, né, mas essa questão aqui, o risco Brasil, digamos assim, né, o fiscal nosso sempre foi uma pedra no sapato, voltando, né, ter aí um impacto bem forte. Ou seja, o local impactou, né? Se a gente for ver a questão externa, nessa semana era teoricamente para a gente ter uma semana de arrefecimento, né? Nessa alta recente da curva de juros, mas o local aqui impactou. E o Breno já comentou alguns fatores, vou apenas reforçar, tá? Então, aqui no Brasil, né, a divulgação de alguns dados, como a taxa de desemprego, né, ficou em 10,5 no trimestre móvel encerrado, de 10,5 para 9,8, né? Então, isso é bem interessante, muito abaixo do consenso do mercado, que era 10,2, tá? A categoria de emprego informal exibiu uma alta de 1,2 no mês passado, uma esteira de reabertura econômica da sólida recuperação da atividade doméstica nos últimos trimestres, né? Então, com essa melhora aí no mercado de trabalho, o indicador de frequência do PIB de segundo trimestre aponta um crescimento de 0,8, né, um, em relação ao primeiro trimestre de 2020 a mais, né? Então, são dados aí relevantes, interessantes, que mostram que realmente a nossa economia aqui local, mesmo com todas essas questões de pormenores, inflação e tudo mais, está aquecida, né? E aqui, só reforçando também, no Senado brasileiro, essa PEC dos benefícios sociais foi aprovada, né, no qual a gente reconhece o estado de emergência até o final do ano, 2022, permite aí, como o Breno falou, ampliar os pagamentos de vários benefícios sociais, e esse pacote tem um orçamento previsto de pouco mais de 41 bilhões de reais, tá? Todas essas medidas vão ser válidas até o final do ano, e será dispensada a questão da observar o teto de gastos, né, a regra de ouro, e da necessidade de compensação fiscal, tá? Em relação ao que a gente deve esperar aí para essa semana, né, no cenário internacional, o destaque basicamente aí é a ata da última reunião do FONC, né? Além dos dados de trabalho americano, o payroll, né, que é o dado mãe aí, o dado mais esperado do mês, né, em relação a junho. Inflação ao produtor e consumidor na China e ao produtor da Europa, tá? Aqui no Brasil, os destaques vão ser pela divulgação da inflação, medida pelo IPCA, que vai sair na sexta-feira, dia 8, e os dados também do GPDI de junho, e a produção industrial de maio, e medidas aí, e medir também o nível de produção de veículos de junho, ou seja, uma semana aí com dados bem interessantes, tanto a nível global, principalmente pelos dados de inflação da China e dados de trabalho americano no payroll, e aqui, basicamente, pelo nosso IPCA, que vai ser na sexta-feira. Vamos ficar de olho nisso, com certeza isso daqui vai refletir bastante aí no estresse e no movimento aí da nossa curva de juros futuro. Beleza? Por hora é isso daí.